E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduarda Weitzman e esse é mais um Trans Histórias. E hoje com uma convidada muito especial, porque antes de eu poder chamar ela de amiga, como eu posso chamar hoje, eu fui muito fã dela por muitos e muitos e muitos anos. Já chorei muito com a história dela e eu quero trazer aqui pra vocês se inspirarem também. Tô aqui com a Jazz Rider, Mariana Mafra. Mari Jazz, fale oi pras pessoas. Oiê, tudo bem? E hoje nós vamos então contar um pouco mais da história de vida e transição da Jazz, que é uma das pessoas que melhor faz analogias pra pessoas cis entenderem o que é ser trans, que eu conheço. E. Porque, Jazz, eu não sei se as pessoas sabem, a gente chegou a comentar, mas tu foi no meu trabalho, né? Comigo dar uma mini palestra sobre o que é ser trans, né? Eu fui. A gente fez isso juntas. E eu vou te ser bem sincero que foi meio que o meu piloto do Trans Stories, assim, eu tava vendo como é que eu posso fazer um formatinho que funcione, assim, pra contar a história de pessoas trans, né? Pra mostrar. Uhum, Porque eu digo que o Trans Stories tem dois principais objetivos. Um é desmistificar o que é ser trans pra pessoas trans, né? E, tipo, facilitar uhum. pessoas que estão tendo dificuldade de se encontrar e se entender e caindo naquelas armadilhas clássicas de idade, de inúmeras coisas que a gente cai pra não transicionar. Mas também eu quero trazer um pouco mais de informação pra pessoas cis também, né? Eu quero usar esse espaço pra que pessoas cis também conheçam o que é ser trans. E eu lembro que eu fui pra aquela, entre aspas, palestra, né? Aquele talk, sei lá, como querem Uhum. chamar. Pensando assim, pô, eu vou testar o formato com a Jazz, então. Uhum. E lá tu deu uma analogia muito boa de camiseta de futebol. Que as É. pessoas me falam dessa analogia até hoje na diretoria. Ah, que bom. Que legal. Inclusive, a diretoria que eu trabalho lá, tu tem uma galera que te segue pesada, porque a galera te adorou. Ah, que bom, que legal. Manda um beijo pra todo mundo lá depois, então. Total. Se um Bom, dia tiver um um, encontro presencial, eu posso ir. né, a gente tem que Me também chama. fazer negócios, né, Jess? Tem que Aham. ver isso aí também. Seria ótimo. Aham. Mas enfim, antes de tudo, eu quero dar um disclaimer. Quem quiser entender a história da Jazz em detalhes minuciosos, existem dois episódios maravilhosos no podcast dela, o JujubaCast. Jazz, se tu quiser dar o Uhum. jabá certo aí do teu podcast, que tem os dois episódios que tu conta a tua história, mas também tem muitas outras histórias, né? Muitas outras coisas legais. No JujubaCast a gente conta histórias épicas da vida real. E se você for lá no feed e pegar o episódio mais antigo que tem lá disponível, é lá que eu conto a minha história. Eu contei de um jeito. ah, um plot twist no final, porque eu conto a história como se fosse de uma leitora, e de uma ouvinte, na verdade. E no final eu vou aos poucos dando dicas que na verdade é a minha história. E foi uma coisa muito divertida de fazer. Conforme a Muito ficha vai emocionante. caindo. É que eu ouvi live, né? Então a ficha foi Aham. caindo conforme eu ia ouvindo. E nossa senhora, eu começava a chorar. Eu não conseguia parar, eu tava Oh. na rua. Eu lembro até hoje Oh. disso. Nossa, é muito bonito, assim. Eu indico todo mundo que puder ouvir. Mas aqui a gente vai fazer uma forma diferente de contar a história. Eu acho que também com mais interação e tudo mais. Mas, Jazz, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua transição de pessoa pública, né? Porque, pô, o teu podcast é enorme, né? Eu sei que tu acabou perdendo audiência com a transição, o que é também outra coisa que a gente tem que explorar um pouco, porque fala muito de transfobia, né? Ah, mas eu queria entender como é que foi pra ti, assim, lidar com isso. Porque eu lembro de tu comentar que isso foi um elemento que te prejudicou na hora de tomar a decisão de transicionar, né? De abraçar quem tu é. O fato de tu ser uma pessoa pública, né? Eu acho que antes de chegar nesse ponto, é, eu passei por todas as etapas assim de não achar que isso era pra mim, sabe? De não achar que já tinha passado o tempo em que isso era realmente possível, é, de achar que não ia dar certo, que eu nunca ia ter passabilidade. é. Então, assim, é, eu acho que a minha transição ela acabou acontecendo em muitos aspectos por ah, que porque foi muito difícil de segurar, assim. É, quando eu comecei o tratamento hormonal,
eu tinha o plano de que, bom, eu vou fazer o tratamento hormonal, mas eu não vou contar pra ninguém, eu vou continuar vivendo da mesma forma, não vou mudar nome, eu não vou transicionar publicamente, ninguém nunca vai saber. Eu tô fazendo isso por mim mesma. Só quem vai saber sou eu e a Paty, e a gente. É, e ninguém vai ficar sabendo. Do quarto pra fora vai continuar a mesma coisa. E esse era o plano, assim, porque eu não achava que era possível pra mim, só isso. E o que aconteceu foi que quando eu tava aí uns 6, 7 meses já no tratamento hormonal, as pessoas começaram a me chamar de Lady, ou então de Miss, ou então de Ma'am. Quando eu tava na rua, assim, quando eu ia no restaurante, quando eu ia numa loja, coisa assim. E foi aí que eu percebi, tipo, ei. É, e era muito normal, assim, as pessoas me confundirem pela minha foto ou coisa assim. Me confundirem, não, né? Me perceber como alguém do sexo feminino. E isso começou a acontecer direto. E foi aí que eu pensei, tipo, não, eu realmente posso fazer isso. Então eu não tive muito. Eu não tive todo um planejamento, sabe? A coisa meio que foi acontecendo assim, foi meio que me atropelando nesse sentido. A primeira pessoa pra quem eu contei que foi pro meu irmão, pra você ter uma ideia, eu comecei a fazer o tratamento hormonal em maio de 2021. É a primeira Começou antes de pessoa mim. pra quem. Foi? Eu comecei Olha só. em agosto de 21. E aí, a primeira pessoa pra quem eu contei que isso estava acontecendo foi o meu irmão, e eu contei pra ele em fevereiro de 2022. Caramba, Jess. Nossa. E eu contei pra ele como um segredo, porque existia a chance disso nunca vir a público. Então eu falei pra ele que, tipo, ó, vou te contar, mas pode ser que isso nunca. Você vai ter que guardar esse segredo pra sempre. Ele falou, não, tudo bem. Foi assim que eu contei pra ele em fevereiro. Aí, em março, eu fui pra um evento que era o South by Southwest, em Austin. Um evento. E era um evento, assim, tipo, foi o primeiro grande evento, assim, do mercado pós-pandemia. Então eu ia encontrar muita gente. Eu tava muito diferente da última vez que as pessoas me viram, né? Sei lá, 10 anos antes, em 2019. Então, e isso continuou acontecendo, assim, no aeroporto. Quando eu tava indo viajar no aeroporto, e assim, eu tava de tênis, de calça jeans, de roupa larga, assim, de moletom largo. E ainda assim, as pessoas me chamavam só de Miss ou Ma'am, só com pronomes femininos. E eu comecei a ficar preocupada porque isso ia acontecer enquanto eu tava em Austin. E eu não ia, sabe, eu não ia saber muito o que dizer, assim, pras pessoas. E aí eu acabei contando pra uma amiga minha que tava lá, que era a Júlia. Meio que, tipo, meio que no desespero, assim, do tipo, putz, eu preciso de ter alguém que vai me ajudar a cobrir isso, sabe? Se acontecer alguma coisa, tipo, no restaurante e tal, eu tenho alguém pra me salvar ali. E foi ótimo, assim, quando eu contei pra ela, ela foi muito sensata e muito, me deu muito apoio. E aí foi isso, assim, a partir dali eu comecei a ver que, tipo, vai ser inevitável, isso vai acontecer, eu não tenho como voltar atrás. E ao mesmo tempo que eu tava muito feliz com isso, tava tipo, nossa, tipo, tudo que eu sempre sonhei vai acontecer. Eu tava muito com medo, assim, eu tava muito preocupada de, tipo, como vai ser isso? Como eu vou lidar com isso? Como que, sabe, eu não tava preparado, eu não me preparei anos pra que isso acontecer, sabe? Foi meio que atropelado, assim. É... E aí, quando eu voltei pra casa, eu contei pra um dos meus melhores amigos, que é o Dave, o Azaghal, do Jovem Nerd. Fui encontrar com ele, contei pra ele. Também na promessa disso, talvez seja um segredo pra sempre. E só depois disso, que foi aí finalzinho de março, abril de 2022, que eu de fato tomei a decisão de que, não vai dar pra segurar, isso vai acontecer publicamente. Eu vou ter que fazer isso. E aí eu tinha tomado a decisão de, eu vou fazer isso, mas então eu vou sair da vida pública. Eu vou fazer um comunicado, um textão, assim, letra preta no fundo branco, no Instagram, no Twitter. Vou encerrar o programa, tirar ele do ar. Vou explicar isso no Instagram, no Twitter, vou trancar o meu perfil. E é isso, acabou a vida pública pra mim. E pra mim era essa a decisão. Aí, quando eu contei pro Alan,
o Alan do Box também, lá da família Jovem Nerd. Fazendo um parênteses, Alan, nós criamos você aqui também. Ah, depois eu falo pra ele Aham. certamente topa participar. Quando eu contei pro Alan, ele falou assim, não, beleza, tá tudo bem e tal, mas olha, assiste esse coming out vídeo aqui, que é o vídeo da Abigail Thorne, do canal Philosophy Tube. Que E é ela faz isso também, um dos melhores coming uma das out coisas vídeos mais que eu já vi. incríveis, assim, porque quando ela faz o coming out, no meio do vídeo, ela fala assim, ó, isso aqui já aconteceu, faz um ano. Ela de fato tira uma máscara, assim, ela tava disfarçada de homem, assim. E, e aí me deu um insight de que eu ia estar muito mais protegida se eu pudesse contar com a minha comunidade. Quanto mais eu fizesse isso abertamente, quanto mais eu fizesse isso, tipo, na cara, ao invés de fazer discretamente, mais protegida eu ia estar. Mais eu ia estar. Menos eu ia sofrer ataques, menos eu ia ter problemas, sabe? Uhum. E foi aí que eu decidi fazer como eu fiz. Foi depois dessa. Depois de ver isso que aconteceu ali em maio de 2022. E no finalzinho de junho de 2022 o programa foi pro ar. Eu lembro muito bem desse dia. Porque eu não sei como me marcou tanto, mas eu lembro muito da situação. Tô voltando do mercado com as sacolas na mão, assim. E eu comecei a chorar e eu não conseguia nem limpar as lágrimas, porque eu tava com sacola na mão. Oh. Ai, foi muito fantástico. E na hora que começou a cair a ficha pra mim, eu tava perto de casa. Sabe aquela sorveteria que nós somos, há um tempo atrás? Sei. Sabe que tem uma ladeirinha que chega nela? Eu tava subindo aquela ladeirinha. E daí eu tava com as sacolas na mão e caiu a ficha naquela hora. Tanto que eu cheguei no condomínio e o condomínio tinha uma área. Assim, eu não tô mais morando lá, mas o condomínio tinha uma área assim de convivência externa. Eu sentei num cantinho, larguei as compras e fiquei um tempo ali. Sabe, tipo, raciocinando sobre o que aconteceu. E na hora, eu tinha te mandado mensagem. Antes de cair a ficha, eu te mandei uma mensagem no TikTok. Porque eu não tinha entendido que era tudo. Eu disse, nossa, achei muito legal tua história no podcast, não sei o que. E daí, quando caiu a ficha, eu fui lá, excluí o comentário e recomentei. Caralho! O que aconteceu aqui? Inclusive, eu adoro teu TikTok, aquela vibe tua de dirigir com jazz no fundo. Eu queria voltar a fazer fantástico. isso. Que não tá dando tempo mais. Eu mal saio de casa, trabalhando de casa, né? Sim, imagina, tô louco. Mas eu lembro que a história do jazz foi porque tu gostava do jazz, mas não queria ter o nome Jéssica, né? Foi um negócio assim, né? Era um teste, na verdade, assim. Eu tava testando nomes, assim. Então esse foi um jeito de... Porque quando eu pensei em ter esse nome, eu tava conversando com a Paty, eu falei isso pra ela. Eu gosto de jazz. Talvez um bom nome seria Jéssica. Ela falou assim, mas se você colocar o nome de Jéssica, as pessoas não vão te chamar de jazz, elas vão te chamar de Jé. Porque em São Paulo tem essa mania de chamar pela primeira sílaba. Aí eu falei, não, eu acho que eu consigo dar um jeito de eu fazer as pessoas me chamarem de jazz. E foi aí que me veio essa ideia. E é muito engraçado, porque aqui nos Estados Unidos não é a mesma palavra. É um pouquinho diferente, assim, é tipo jazz, um pouquinho mais aberto, e você faz o Z com som de Z mesmo. Então, jazz, né? É um pouquinho diferente. Tive até que me acostumar a aprender a falar meu próprio nome, que foi bem, bem curioso. E é engraçado quando, pelo menos pra mim, assim, vai fazer 3 anos que eu comecei minha transição social. Agora em novembro. E até agora, quando chamam meu dead name perto de mim, eu tenho que me segurar pra não olhar. É um inferno. Eu ainda não me acostumei. Uau. É um inferno, um inferno. Se bem que, né, eu atendo muito mais pelo meu nome, né? Mas assim, quando alguém chama perto de mim meu dead name, eu fico tipo uma sensação estranha, assim. Parece que alguém tá falando comigo. Eu acho que eu acostumei. Eu acho que, entre outras coisas, porque eu convivo com algumas pessoas que têm o meu dead name. Tá. E isso meio que me fez, tipo, sabe, de sensibilizar. Não é comigo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, de você
No começo, eu tinha. Pra mim era muito problemático, assim, meu dead name, assim, quando as pessoas falavam e tal. Eu não gostava de ouvir, eu não gostava de falar, eu evitava ao máximo. Eu acho que o maior problema era esse, assim, era porque de alguma maneira eu me identificava com ele ainda. Então, o que era doloroso de falar ou de ouvir era a sensação de que, isso é sobre mim, né? Esse Uhum. é o meu nome, né? E isso era meio ruim, assim, porque eu queria me livrar dele. E agora que eu já não tenho tanto essa identificação, assim, é muito comum eu ouvir e pra mim, sei lá, ser qualquer outro nome. Uhum. Então já não é mais tão, eu já sou mais ok, assim, de falar, de, sabe, já não é tão grave, assim. É, e tu tinha um podcast chamado Dead Namecast, né? Você pode falar. É, tá. É, É que é você estranho, pode eu não falar se você consigo. quiser. Eu não consigo mesmo, eu te juro. É muito louco isso, mas eu acho legal falar um pouco a respeito. Agora que eu já Uhum. me sinto mais ok, assim, de falar a respeito. Eu acho legal porque tem uma coisa muito importante a respeito disso. O meu apelido, que tava no nome do programa, GugaCast, é, esse era o meu apelido, né? Não era o meu Uhum. nome, É nome. verdade. É. E, e ele já era uma barreira, sabe? Uma armadura, assim, um escudo pra eu não ter que lidar com o meu nome, que era muito masculino. Porque o meu apelido, ainda que ele esteja identificado com a minha imagem antes da transição, ele era bem neutro, assim, né? Uhum. É, ele terminava com A, ele rima com Duda. é, e então ele era super neutro. Eu cheguei até a cogitar manter ele, assim. Uhum. É, que ainda bem que eu não fiz, mas era uma maneira a vida inteira, assim. Eu meio que eu meio que enganava, assim, não enganava, assim, mas eu dava um jeito, assim, de fazer as pessoas usarem esse nome. Uhum. Porque era muito normal, assim, quando eu ia me apresentar, aí eu falava sempre assim, me chama de Guga, porque todo mundo me chama assim. Ninguém me chamava assim. Aí, só que algumas pessoas começaram a chamar. Aí eu ia no outro lugar e falava assim, me chama assim, porque lá naquele lugar todo mundo me chama assim. E aí começou a acontecer. Da Uhum. maneira que eu consegui me livrar do meu nome muito antes de pensar em transicionar e Que da tal. hora. E que foi um alívio, na verdade, assim, já era uma coisa, já era melhor do que o que eu tinha antes, entendeu? Com certeza. Com certeza. É. Eu vou dizer que todo mundo usava meu apelido também, que era meu nome, meu dead name curto, mas. Ah, Mas era estranho de qualquer forma. Agora eu tenho uma amiga minha muito próxima que tá namorando um cara com o meu dead name, então eu tô começando a conviver com esse dead, com o dead name, tá começando a melhorar, então. pois é, melhor, assim, porque você ouve muito ele, nunca é com você, e Aham. aí você meio que se desensibiliza. É, eu tenho uma das minhas melhores amigas, a Marci, o marido dela se chama Gustavo, é o Gu, e a gente fala assim, eu falo, oi Gu, e aí Gu, tudo bem, assim? E quando a gente tá junto é sempre ele e tal, e eu acho que, ele nem sabe disso, mas eu acho que acabou ajudando a me sensibilizar bem, Pô, com assim. certeza, porque tu convive, né? Eu tô vendo isso agora, porque o namorado dessa minha amiga, ele é. Ele. E é muito engraçado que eu falei pra ela que parece que ela. Eu não quero saber seu dead name, Duda, por Tá, favor, eu não me não vou conta, falar, eu eu não vou prefiro falar. nunca saber. Não vou falar, não. Mas ela é muito engraçado que ela achou esse cara e ele tem. Ele tem o meu dead name. Ele tem os mesmos Aham, gostos que eu, tipo, ele joga Magic, joga LOL. Ele só não aham. gosta de futebol. É a única coisa que ele não gosta e que eu gosto. E ele nasceu no mesmo ano que eu. E daí eu falei, porra, Kátia, tu Uhum. achou eu do mundo paralelo que não transicionou? Caralho. Foi muito engraçado. Mas daí eu. Porque no início ela fala assim: o meu Peguete. O Red Zet, que é o time que ele torce no LoL. E Aham, daí eu disse: aham, Não, Kátia, pode falar o nome dele. Eu preciso aprender a ouvir esse nome sem, aham. sem me No começo, machucar, no né? começo era estranho também. É, então, então assim, é, quando eu tava, quando eu tava testando nomes também, eu tinha uma ideia de que a minha vida ia ser mais fácil se eu escolhesse um nome com as mesmas iniciais. Hum, É, então eu cogitei muito escolher um nome que começasse com G e tal, mas eu não gostava realmente, não é que eu não gostava, eu não me identificava realmente com nenhum. É,
Na verdade, eu acho que foi bom, assim, ainda bem que eu não me identificava, porque poder me afastar bastante foi melhor, entendeu? Do que ter alguma coisa ali parecida e tal. Eu tive pessoas próximas me dizendo: por que tu não escolheu um nome com essa letra? Daí eu, gente, mas. É que eu me chamava de Duda desde os meus 10 anos, então assim. Fica difícil. É. Ai, ai, mas falando nisso, Jazz, até uma coisa que eu lembro que tu falou muito que me bateu muito forte quando eu tava ouvindo tua história era de tu chegar em casa da escola e tu ficar imaginando tudo o que aconteceu, mas que tu era menina naquelas situações. Eu queria esperar um pouco mais sobre isso, porque fala muito sobre a gente ser trans desde o início da nossa socialização conforme gênero, né, e tudo mais. Aham. E até tava falando com um amigo meu que, tipo, é super aliado e tal, mas ele tava tentando entender, porque ele é psicólogo e tudo mais. Ele tava tentando Aham. entender essa questão, né, de como que a gente entende e vê nosso gênero desde tão cedo. E eu sei que eu tava falando com ele, eu tava lembrando dessa nossa conversa. Dessa nossa conversa, não, dessa nossa conversa, eu tava ouvindo teu podcast. Uhum. Aham. Que tu falou, tipo, pô, eu me via naquelas situações todas, mas, né, sendo menina. E eu fazia a mesma coisa, eu lembro que isso me tocou muito. Como é que foi pra ti essas questões, assim? Eu brinco, né, que eu fazia isso, mas totalmente isso. Ah, Como é que era pra ti essas marcas, assim? quando. Esse era o meu. Eu falo que esse era o meu happy place, assim. Era na hora de dormir, na verdade. Quando eu ia dormir, eu ficava imaginando o dia inteiro como teria sido esse dia, né, se eu fosse percebida como uma menina. E, e eu fiz isso, tipo, até 2021, assim. Isso não foi só quando criança, assim. Eu fiz isso a vida inteira. E era uma maneira de. E é engraçado, assim, que quando eu comecei a fazer isso, quando eu era criança, eu tinha meio que uma regra na cabeça que era. Tem que ser realista, sabe? Eu não posso, tipo, imaginar um dia em que eu ganhei na loteria e aí eu comprei tudo que eu queria, sabe? Não. O mesmo dia, então se naquele dia eu tomei um esporro do professor injusto e tal, eu vou ficar, sabe, mentalizando isso acontecendo, mas eu tava ali sendo uma menina e ouvindo ele tomando bronca, entendeu? E eu ficava imaginando assim, tipo, a roupa que eu tava usando era uma roupa, a versão feminina da roupa que eu realmente tava usando, sabe? É, Então tinha muito isso, assim. E não era uma coisa muito. Eu não sei por que que eu criei essas regras, assim. Mas, sabe, tem que ser realista, tem que ser desse jeito e tal. Mas eu acho que no fim, ter inventado isso na minha cabeça foi o que me ajudou. Quando eu começava a pensar, me ajudava a me manter no pensamento. Porque quando você tá pensando ainda mais antes de dormir, seu pensamento voa, né? Você se Uhum. distrai e começa a pensar em outras coisas. E eu meio que conseguia ali pensar mais ou menos, né? O dia inteiro ali. E eu acho que esse lance da regra meio que ajudava, meio que a manter o pé no chão, assim, né? Então tinha isso, mas eu não tinha. Quando eu era criança, assim, nessa época, a gente não falava em pessoas trans. Não se falava na possibilidade de transicionar, nem nada assim. Então eu ficava imaginando isso só como uma fantasia, assim, igual, tipo, sei lá, ser um super-herói, Uhum. ou, não sei, ser um alienígena, assim, uma coisa, tipo, inalcançável, mas que eu gostava de ficar fantasiando, assim, que um dia isso aconteceria e tal. Mas eu sempre via isso muito desse jeito, por nem cogitar a possibilidade de que isso pudesse ser real, né? E. E como eu te falei, eu fazia isso até agora, eu fazia isso até o ano passado, assim. Foi até engraçado que depois da transição, principalmente depois de ter tornado público, assim, eu meio que não sei o que fazer antes de dormir. Tipo, eu vou dormir pra fechar o olho, tipo, eu não sei mais no que ficar pensando, sabe? Porque eu não tenho mais, não adianta eu fazer isso. É, é engraçado isso, assim, eu ainda sinto um pouco de falta mesmo, assim, parece bobagem, mas eu ainda tenho um pouco a sensação de que eu preciso substituir isso por outra coisa, sabe? Uhum. É, Porque foi assim que eu dormi a vida inteira, né? Sim. E então, então era isso, assim. E tinha uma outra coisa que eu fazia muito quando criança, ainda antes de cogitar a ideia de transicional, mesmo de me enxergar como uma pessoa trans, e de saber que será possível.
que era desejo, né? Ter um desejo, assim, tinha muito isso, né? Tinha a lâmpada dos desejos do Aladdin. Eu lembro de ter visto, tinha um desenho da Turma da Mônica, era Cebolinha em busca da fonte dos desejos. É, eu lembro que eu tinha isso na cabeça, assim, um dia eu encontrei, e a gente meio que achava que isso era verdade, né? Uhum. Que isso era possível, assim, que isso existia de alguma maneira. Então eu pensava, se um dia eu encontrar a fonte dos desejos, eu vou desejar ser uma menina, é isso, sim. Isso pra mim era, tipo, Norm... muito forte, assim. Sim. Era, era imediato, assim. Eu sabia exatamente o que eu ia responder. Eu não tinha, assim, ser uma menina ou ganhar US$ 1 bilhão, sabe? Sim, Ou ser um super-herói, não sei. Era, era isso, acabou. O segundo desejo a gente pode ver, o primeiro tá garantido. tu sabe que eu tinha É. isso, que o meu desenho preferido, eu sou mais nova, né? Então, meu desenho preferido era Padrinhos Mágicos, por causa disso. Eu ficava imaginando ter Aham. padrinhos mágicos pra desejar ser uma menina. Tipo, e tinha um episódio que o time desejava ser uma menina, e eu amava aquele episódio, porque eu ficava me imaginando. Eu lembro muito da sensação, assim, de tipo, nossa, será que dá? Tipo, essa coisa assim, tipo. Nossa, será que dá? Era o meu desenho Aham. preferido, assim, de longe. E é muito Aham. interessante como vai de encontro. Eu também tinha essas coisas. Lógico, né? O gênio da lâmpada é uma coisa que, né, perpetuou por diversas Uhum. gerações. Eu também não sou tão mais nova, eu sou mais nova, mas não sou, né, tão mais nova. Então eu também vi Aladdin, né? Eu também tive esse Aham. contato com essas coisas e também tinha essa questão. E eu acho muito louco, porque eu também tinha uma. Eu tinha das duas uma. Ou eu pensava que eu ia pedir pra ser uma menina, ou eu ia pedir pra ter uma máquina que eu entrava nela, apertava um botão e daí eu mudava meu gênero. Tipo, toda a minha vida foi deste gênero agora. Daí eu entrava na máquina Aham, tipo, e ela mudou voltava. anteriormente também, né? Aham. É. Então, eu ficava pensando nisso, assim, tinha que mudar de um jeito que ninguém percebesse. Aham. De um jeito que sempre foi assim, pra todo mundo, assim, ninguém ia se tocar. Eu ficava pensando muito nisso, né? E mostra que, tipo, de todos, esse era o maior medo, né? Era ter que dar explicação pras pessoas, era ter que. é, Era mais sobre isso do que qualquer coisa, assim, tipo, como eu vou lidar com as pessoas, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que me conhecem, com as pessoas na escola. Então, eu pensava muito isso também. Sim. É um medo, né, que hoje a gente sabe que é bem real, né? Que é o medo da transfobia, né? Mas a gente tinha Não sem só saber, isso, né? assim, né? Nessa época não existia. Nessa época mal se falava em transfobia, porque não Claro. existiam pessoas trans abertamente, assim, que você só. Existia, óbvio, mas assim, isso não era. Isso não era divulgado, assim, não aparecia isso, não tinha internet, não aparecia isso em revista, em programa de TV e tal. Então eu não sabia, assim, eu nem contava com isso, eu só ficava pensando, tipo, é isso aí, a vida foi feita, a Uhum. gente não pode ter tudo que a gente quer e paciência. É. Mas, mas quando as pessoas perguntam assim, desde quando, esses são os momentos que eu lembro, assim. E eu lembro, antes, quando eu falava isso, eu falava assim, eu sempre fui muito boa em esconder isso, a ponto de ninguém perceber. Eu fico pensando assim, onde que eu aprendi a esconder isso? E, e depois da transição, assim, depois de eu lidar com isso publicamente, assim, e tal, eu meio que destravei várias memórias. E eu lembrei, assim, de uma vez que eu tava na casa dos meus primos, eu tava fazendo a dança dos menudos, que era muito moda na época. Eles começaram a me zoar, assim, começaram a me xingar e tal, me ofender. E foi ali que eu aprendi, eu não posso fazer isso na frente das pessoas, né? Isso é proibido, isso é errado, isso é mal visto. E eu lembrei também uma vez que eu tava indo pro karatê, pro judô, eu fazia judô na escola, né? E na academia do lado, assim, na sala do lado da academia tinha aula de balé. E eu cheguei um pouco mais cedo e fiquei dançando com as meninas. E aí o meu professor de judô chegou e, tipo, me esculachou, assim, né? Tipo, vai lá então, fica lá dançando com as meninas, é isso que você quer, sabe? Tipo, como Uhum. se eu tivesse, como se fosse uma ofensa, né? E essas coisas, e mais coisas que você ouvia, é, quando, sabe, junto com adultos vendo televisão e tal. Foi tudo isso que foi me colocando na minha cabeça que não, isso é errado, isso não pode acontecer, ninguém pode descobrir. Então, sim, eu tinha muito isso, assim, de
eu sei que eu tinha esse desejo, mas esse era um desejo errado, assim. Eu mesma me considerava errada, assim. Uhum. E do ponto de que se meu irmão fizesse isso, eu ia sacanear ele, entendeu? Eu ia zoar ele. Porque eu achava errado, eu achava mega errado. Ninguém podia descobrir. E foi assim que eu aprendi. Foi essas coisas, quando a gente é criança, a gente aprende muito cedo. Muito, muito cedo. Muito. Enquanto a gente tá aprendendo a andar, enquanto a gente tá aprendendo a falar, a gente aprende aquilo que põe a gente em perigo, sabe? Uhum. Aquilo que põe a gente em risco, não só, ou de apanhar, ou de ser Excluída, né? ostracized, assim, né? Ou de ser, tipo, colocada de lado, assim, ou de ser é, sofrer bullying e tal. Você aprende isso muito rápido, muito cedo, e foi o que eu aprendi. É, eu consigo me relacionar com a história, porque tu ia falando, eu ia lembrando de coisas aqui também que. Pô, fiquei até meio pensativo aqui. Que eu realmente Hum, também. Eu tinha um negócio que eu contava pra algumas amigas, hum, como um segredo assim, ó. Era quase que meu guilty pleasure era me montar. Então eu hum. tinha. Porque tinha momentos que eu não aguentava a pressão de segurar quem eu era e eu acabava convidando, chamando algumas amigas, tipo, tu não quer me maquiar? Brinca de boneca em tamanho real, sei lá, tipo, pra tentar convencer elas de me montar. Tipo, em segredo e tal, era super secreto, assim, se eu contasse pra alguém e ela não quisesse, meu Deus, eu tinha perdido minha semana, assim, porque daí eu já Hum. achava que ela ia contar pra meio mundo que eu tava falando isso. Mas, enfim, Legal, na verdade, eu não tinha nem essa experiência, assim, é, porque o que eu tinha eu dividia o banheiro com as minhas irmãs, no hum, banheiro tinha um cesto de roupa suja, aí de vez em quando eu experimentava alguma coisa delas, e era sempre assim, mas pra fazer isso, eu tinha que garantir que eu não tava no ângulo de visão possível pela janela do banheiro, que era uma basculante, assim, lá no alto, uhum, alguém ia ter que estar muito mal intencionado pra colocar a cara ali e tentar me ver, né? É, eu colocava o tapetinho assim embaixo da fresta da porta, caso alguém tentasse olhar por ela, sabe? a É chave tinha que estar no impossível de ver. trinco, Não, eu trancava a porta aham, e eu checava, tipo, 1000 vezes se ela tava sim, realmente trancada e tal. Porque eu tinha muito, muito medo, assim, de ser pega, né? Pela minha própria família, assim. Então, eu consigo. Na verdade, assim, existiram um ou outro momento que eu fui de fato pega, mas eu percebi depois que minhas irmãs não lembram, elas não sacaram que elas me pegaram, aconteceu a entendeu? É mesma coisa comigo. engraçado isso. Meus É, pais me pegaram umas 2, 3 vezes. E quando eu contei é, foi um choque. Eu disse, mas gente, vocês não lembram? Não! Tá bom não, então. Tá bom então. é. Pois é. Então, acho que elas não se tocaram, assim. Foi engraçado isso. E eu era cheia de tipo. Eu tava até contando ontem, eu tava gravando um Caneca de Mamicas ontem Ai, que com. legal. Vai ter caneca contigo. com- vai ter. E com essas mesmas histórias. E aí eu tava contando que eu não só virei uma atriz muito boa, assim, porque quando, quando eu queria alguma coisa, eu fingia não querer e coisa assim. E eu era muito boa. Eu falei, eu e o Alan, a gente falou que era Mind Games, assim, eu era muito boa de Mind Games, sabe? Uhum. De disfarçadamente querer alguma coisa, induzir aquela coisa a vir até a mim. E, sabe? Teve uma vez que tava muito frio, assim, fez um frio inesperado em Brasília, que Brasília não faz frio. E eu tava crescendo ainda, e nenhuma das minhas roupas de frio me serviam mais. Uhum. E aí eu fui falar pra minha mãe, assim, tipo, ó, tô com frio e tal, né? Tava muito frio. E porque eu sabia que ela ia ter a ideia de me fazer usar alguma das roupas das minhas irmãs. E aí eu fui levando, eu deixei ela falar. E aí eu falei, não, até parece, nunca vou usar. Eu sabia exatamente que roupa que eu queria usar. Era um moletom cor-de-rosa da Pacalola da minha irmã. E aí eu falei, esperei chegar nele, fingi uma indignação. Não, nossa, que ridículo. Imagina se alguém me vê e tal. E aí, uma hora eu, tipo, sucumbi, né? Tá bom, vai, me dá, assim. E aí eu fiquei uma semana usando esse casaco, assim, sem tirar. É, porque era nas férias, né? Então eu fiquei uma Uhum. semana sem tirar esse casaco, sem sair de casa, porque eu não ia ter outra chance, sabe? Então, Sim. sempre tinha muita coisa desse tipo, assim, de fingir uma certa indignação, mas na verdade, tipo, fazendo aquilo chegar pra mim. É assim, é falar que tu quer, sem falar que tu quer, pra ninguém notar que tu quer, mas tu realmente quer. Aham.
Bah, fiz muito Aham. isso. Tava contando nessa história, no hype da Barbie agora, né? As Uhum, pessoas me perguntaram no Instagram se eu queria ter, se eu já tinha tido e tal. Na verdade, eu nunca fui muito fã, assim, eu nunca quis muito, assim, nunca me chamou muita atenção. E aí eu tava contando que tinha uma boneca que se chamava Boneca Bem Me Quer. Eu nem lembrava o nome, eu fui descrevendo pra Paty e ela achou, eu sei que boneca que é. Boneca Bem Me Quer. Aí ela me mostrou, eu falei, putz, era essa mesmo. E minha prima tinha essa bonequinha e ela era uma boneca tipo bebê, assim. Só que uhum. ela não era de plástico, sabe? Eu acho que era isso que me incomodava, assim, aquele cabeção de plástico, assim. Aí ela era de pano, assim, ela tinha uma pele, assim, macia, e ela tinha o cabelo que era feito de lã, assim, não era aquele cabelo de nylon, assim, espetado. E aí minha prima tinha essa boneca e a gente brincava, eu brincava na casa dela, mas assim, gostava de brincadeira que tinha aventura, sabe? Uhum. Então a gente não ficava brincando de casinha, assim e tal. A gente brincava que a gente tinha que resgatar o bebê, sabe? Ou que a gente tinha que proteger ele. Na verdade, a gente ficava meio que imitando os filmes que a gente assistia e brincando daquilo, usando a boneca. Eu ficava pensando assim, não, tem que ter um jeito de eu ter essa boneca, assim, tipo, sabe? Eu ficava tentando achar uma brecha onde eu podia. Porque eu tinha boneco de pelúcia, assim, eu tinha um bonequinho do Snoopy. é, o Rafael, meu irmão, tinha um boneco do Cascão. Então eu achava que, tipo, tem alguma coisa aí, sabe? Tem uma brecha onde eu consigo encaixar e fazer essa boneca aparecer aqui. Mas eu nunca consegui. Sim. Essa, eu nunca tive a chance. Eu tinha Foi algo a única semelhante. boneca que eu realmente quis. Eu tive algo semelhante com a Polly. Eu fui Ah, brincar na casa de uns amigos dos meus pais tipo, as meninas estavam brincando de Polly. Mas eu tinha um negócio que eu me sentia, tipo assim, estou entre as meninas, estou, tipo, entre outras como eu, assim, sabe? Eu tinha uma aham, euforia de gênero por estar com as meninas, não por estar brincando de boneca, entendeu? Eu aham. tinha isso, Eu assim. também tinha isso bastante, assim. Mas quando eu tinha um prédio que eu morava, que tinha. Eu tinha muitas meninas do prédio que eram amigas, assim, porque meio que tinha uma turminha do prédio e tinha muitos meninos e muitas meninas, tinha muita criança. E de vez em quando, é, as crianças brincavam nos corredores dos prédios, sabe? No corredor do lado de fora, assim. Uhum. Eles eram meio que abertos pro meio do prédio, pro lado de dentro do prédio. É Brasília, né? Então eu morava no, então eu morava no primeiro andar e eu ouvia se tinha alguém brincando no quarto andar, né? Todo mundo ouvia. Todas as crianças faziam isso. Então você saía procurando pra ver quem é que tava no corredor brincando, pra brincar também e tal. Então de vez em quando eu encontrava as meninas brincando de Barbie lá e elas me chamavam, senta aí, vem brincar e tal. E eu brincava, mas assim, toda a brincadeira delas era meio que imitar os adultos, né? Eu tô indo trabalhar, e agora eu tô voltando pra casa, eu vou dormir, vou tomar banho e tal. E eu achava meio chato, assim, brincadeira pra mim tinha que ter aventura. E eu achava a Barbie muito grandona também, assim, eu gostava de Uhum. brincar com os bonequinhos menores. Isso aqui nunca realmente me atraiu, assim, não era uma coisa que, nossa, como eu quero ter. Isso pelo menos eu não tive. Ô, Jess, vou te perguntar só de curiosidade, não tava nem na minha ideia de pauta. Mas o que tu achou do filme da Barbie? Tipo, conversou contigo na jornada de se entender mulher e entender a feminilidade? Como é que foi pra ti? O filme em si, É. acho que não, assim, o filme, acho que não. Eu achei o filme muito legal, muito Uhum. divertido, muito bem escrito. Eu achei que o final ali, quando ela começa a conversar com aquela senhora e tal, achei que. Primeiro que eu achei muito Pinóquio e achei Uhum. meio lento, assim. Mas o resto do filme foi muito engraçado, foi muito divertido e tal, mas não, pelo menos pra mim, Uhum. não teve essa ligação, não. Te perguntei mais por curiosidade mesmo. O que eu real queria falar, e daí, lógico, se tu não tiver afim de falar sobre isso, fica à Pode vontade, falar. mas é Já te falei que você tem carta branca o pra que. perguntar o que você quiser. Como é ser trans na Flórida? Hoje, né? É, é injusto ser eu respondendo essa pergunta, porque é, eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que trabalhar numa grande empresa que tem 1.000 pessoas e algumas delas gostam de mim, outras não, algumas são aliadas, outras não. É, eu não tenho um chefe, Uhum. é, eu não tenho que. é, eu não tenho um landlord, assim, eu não pago aluguel, eu não tenho que lidar com.
moro numa casa grande, tipo, eu nem sei o que acontece na casa do meu vizinho, assim, tipo, longe, sabe? Eu não tenho que ficar lidando com o vizinho, no elevador. É, Então, assim, eu acabo vivendo uma vida muito segura nesse sentido, porque eu não, eu não vivo muitas situações normais da maioria das pessoas. Eu tenho minha própria empresa, eu trabalho de casa, é, eu tenho, sabe, é, eu moro numa casa individual, né? Não é num prédio. Então eu tenho poucas situações onde eu tenho que lidar com pessoas muito próximas, sem serem pessoas que eu sei que não me apoiam, ou que eu não sei se me apoiam ou não. Dito isso, algumas coisas são cada vez mais assustadoras, assim. Por exemplo, foi aprovada na Flórida uma lei na qual, assim, esses extremistas, assim, esses políticos de extrema direita que utilizam as pessoas trans como uma ameaça e um fantasma, eles associam muito isso a, a corrupção de crianças, né? Ao fazer isso, você está corrompendo e sexualizando crianças, o que não tem nada a ver, assim, né? Não tem nada a ver com sexo ou sexualização. Mas eles usam muito esses termos, assim, eles usam isso muito para parecer uma ameaça. Então, a última lei que foi aprovada diz, por exemplo, que se uma criança mora numa casa, num ambiente domiciliar, que tem uma pessoa trans, que tem um adulto trans, como o governador considera que isso, tipo, crianças não podem ver pessoas trans, né? Que isso é a mesma coisa que ver pornografia na visão, não na visão deles, mas no discurso que eles querem passar. Então, assim, um vizinho meu poderia denunciar a minha casa, poderia me denunciar, porque meu filho mora aqui. Entendeu? É nesse nível. Então, é muito pouco pra eu ter que lidar pra ter a polícia batendo na minha porta, sabe? Precisa um vizinho resolver se indispor comigo, ou um vizinho achar que tá fazendo algo muito bom, e, e entrar aqui. Não ia acontecer nada porque meu filho já tem mais de 18 anos. Enfim, não ia acontecer nada porque ninguém realmente é capaz de colocar essa lei em prática, mas eu ia ter que lidar com a polícia, sabe? A incomodação dá, o constrangimento dá. Também. E essa é a ideia. A outra coisa que eles fizeram foi que pessoas trans usando o banheiro com o qual eles fizeram assim, a lei é escrita assim. Não é assim, se você usar o banheiro e não condiz com o gênero que foi designado para você no nascimento, você pode ser presa imediatamente, né? Então não é assim, você pode ser processada, você pode ser investigada, não é isso. Você pode ser presa em flagrante. Nossa. Né? Então, e assim, eles escreveram a lei dessa maneira para considerar que não importa se você fez cirurgia ou não importa se você é passável ou não. Se alguém realmente quiser encrencar com você por isso, dá para ir até o fim. Ninguém faz, né? Isso é raro isso acontecer. Na verdade, o que mais acontece desde que essa lei foi aprovada são mulheres cis que não têm, que não estão de acordo com o padrão de imagem que as pessoas gostariam que elas tivessem, sendo perturbadas, né, quando elas estão usando o banheiro. Então é o que mais acontece. Mas quando acontece, é sempre uma pessoa que dá escândalo, sabe? Nunca é uma pessoa que fala assim, me senti. Se fosse isso, né? Putz, eu vi ali uma pessoa que eu acho que não deveria estar usando esse banheiro. Vou lá calmamente, discretamente chamar a segurança. Não, a pessoa dá escândalo, reclama com você, entra na sua frente, quer impedir você de sair do banheiro para você ser pega. Assim, na verdade, ela tá te assediando e te violentando, né? Sim. E isso tem acontecido muito mais com mulheres cis, que não são do padrão. Mulheres cis que têm cabelo curto, ou que são um pouco mais musculosas, ou que, sabe, estão usando bermuda e camiseta.
Tem acontecido muito mais com mulheres cis do que com mulheres trans em si. E eu vi esses dias uma resposta pra um tweet de... Ah, we can always tell, né? Nós sempre descobrimos que é trans. Daí a pessoa postou aquele diagrama dos aviões que voltavam com tiros nos lugares específicos. E daí eles começaram a botar proteção nos lugares onde os aviões voltavam de qualquer forma. Então, quer dizer, vocês não estão vendo que vocês não conhecem. You can't always tell, né? Então, é muito engraçado, porque passabilidade, infelizmente, é algo que a nossa sociedade valoriza, né? Porque, enfim, a nossa sociedade valoriza que as pessoas sejam cis. Então, parecer cis pra sociedade acaba sendo positivo, digamos assim. Exato. Não sou transmed, show transmed, sai daqui transmed. Mas o que eu tô dizendo é, a sociedade vai ler com certos olhos a pessoa que passa e a pessoa que não passa, né? Infelizmente. Exato, e assim... E tudo isso acontece porque num estado como na Flórida, isso acontece também no Texas, em Oklahoma, e no Arkansas, no Alabama, alguns outros estados isso tem acontecido também. No Tennessee aconteceu. Então, assim, o principal objetivo deles é apresentar pessoas trans como uma ameaça, né? Como uma ameaça à vida em sociedade. Então, eles sempre associam a ideia de que uma pessoa trans, quando uma criança... Primeiro, eles partem da ideia de que estamos protegendo crianças. Né? E quais crianças? Porque não tem criança nenhuma em perigo. As crianças em perigo são as crianças trans, na verdade. Exatamente. Mas, enfim, eles falam isso, então eles partem do princípio de que qualquer pessoa trans é algo... É uma corrupção, é algo perverso, é algo errado, é algo pornográfico, é algo diabo, sabe? Então tem a nomenclatura, cada um dá uma nomenclatura, mas elas vão sempre para esse lado. Então eles partem do princípio de que o fato de existir uma pessoa trans, ela está circulando, isso em si é uma ameaça, porque uma criança pode ver, no discurso deles, uma criança pode ver, isso é sexualizar essa criança, ou outra coisa que eles usam é um termo chamado grooming, que é tipo, você tá tipo educando essa criança, catequizando essa criança para que ela seja LGBT também, ou trans no futuro. Então esse é o discurso, é isso que eles fazem. Ao fazer isso, eles conseguem pegar uma boa parte da população não esclarecida e deixar essa população assustada de que isso realmente está acontecendo e não está. E eles inventam um monte de mentira, né? Dizendo que tem criança fazendo cirurgia de colocar seios aos 11 anos de idade. E isso não existe, assim, isso é ilegal, isso não está acontecendo. O que aconteceu? Eles inventam essas histórias. As únicas meninas que eu vi botar silicone com menos de 18 foram cis. Todas elas. Então. E aí eles inventam essas histórias, as pessoas acreditam e elas acham que elas estão fazendo um bem muito grande para a sociedade, falando, não, realmente, isso não pode acontecer. Eles perceberam que ter as pessoas trans como inimigas é muito benéfico para eles, porque a gente é um grupo pequeno, desorganizado, sem dinheiro, né? Já sofre muita discriminação até dentro do próprio segmento LGBT. Então, para eles é muito fácil, assim, é um alvo muito fácil, sabe? Eles não têm que... É muito fácil era muito mais fácil do que era com imigrantes, porque antes de serem as pessoas trans, eram os imigrantes. Antes de serem os imigrantes, era o comunismo, né? Tipo, eu ia falar, o que tu falou mais cedo do comunismo. Do vizinho te denunciar, é vibe macartismo, né? Que é caça às bruxas do comunismo. Total, mas assim... E durante muito tempo, antes do governo Obama, existia toda uma ideia de que muitos políticos considerados de esquerda, né? Esquerda estadunidense, né? Eles tinham como plataforma existia algum tipo de healthcare, né? De saúde disponível para todo mundo, né? Porque nos Estados Unidos não tem. A saúde é paga. E isso nunca conseguiu ser aprovado antes do governo Obama, porque isso sempre foi apresentado a esse tipo de grupo como assim, você vai pagar pelo plano de saúde de um vagabundo, de um homeless, de alguém que não quer trabalhar, coisa assim. E as pessoas acreditavam nisso. Né?
E aí, no governo Obama, eles finalmente conseguiram aprovar, por isso que eles chamam de Obamacare. Uhum. Inclusive, Obamacare era uma piada, assim, era como os adversários chamavam o plano, né? Uhum. Eles conseguiram aprovar o Obamacare, que de alguma maneira permite que todo cidadão americano tenha algum acesso à saúde, mesmo quando ele não tem dinheiro. Aí, e mesmo durante os dois mandatos do Obama, tal, todos os adversários, todos os políticos que sempre usaram isso como, tá vendo, isso é comunismo, né? Você tá pagando pela saúde dos outros e tal. Eles sempre usaram isso como uma forma de se eleger e tal. Aí, quando o Obama simplesmente saiu e entrou o Trump, esses políticos, e eu não tô falando do presidente, tô falando de deputados e tal, quando eles foram fazer discurso, coisa assim, falar pro eleitorado deles, eles falavam, não, a gente vai acabar com o Obamacare, isso vai voltar ao normal, a gente não vai aceitar esse socialismo. E aí todo mundo se colocou contra eles. Porque essas pessoas finalmente perceberam que essa lei beneficiava eles, né? Sim. Não beneficiava só o homeless. Porque geralmente essa pessoa é uma pessoa que ganha pouco, sabe, que não sobra dinheiro no fim do mês. Aí eles perceberam que, tipo, não, peraí, a gente não quer perder isso daí. E aí foi aí que eles começaram a ir para outro lado. A ideia de que é, saúde para todos é socialismo não cola mais. A gente tem que achar outro inimigo, outro fantasma. E aí veio o lance dos imigrantes, né? De construir o muro que o Trump falava, coisa assim. E agora é o lance de ser trans, assim. Aqui nos Estados Unidos existe uma coisa chamada Super PACs. E um PAC é como se fosse uma ONG dedicada a arrecadar dinheiro e doar para candidatos alinhados à ideia deles. Só que, na verdade, isso é assim que eles foram desenhados, né? Uhum. Então eu posso falar assim, eu quero defender a causa LGBT, então eu vou criar um PAC para receber dinheiro para apoiar a causa LGBT e obrigatoriamente esse dinheiro todo tem que ser repassado para políticos que defendam a causa LGBT. Beleza. Só que na verdade o que acontece é o contrário. O político vai lá, pega um laranja, o laranja monta um PAC e o PAC é do político, o dinheiro vai vir todo para ele. Uhum. Né? Então tem vários. E aí tem uma coisa chamada Super PAC, quando vários PACs se juntam para apoiar um grupo de políticos. Um dos maiores PACs conservadores dos Estados Unidos e tem um evento e tal, e o presidente lá do PAC, esqueci o nome dele, ele foi dar um discurso e ele começou falando assim, a gente precisa erradicar transgenderism. Como a gente fala isso em português? É, Transgeneralidade. generalidade. A gente tem que Transgeneridade. erradicar transgeneralidade da sociedade. Ele fala isso. Erradicar. Isso tem que acabar completamente. Ou seja, ele está propondo que essas pessoas sejam Extermínio. mortas ou Né? expulsas do país, não sei. Elas não podem existir. Tem um E nome pra é isso. isso, as A gente pessoas chama podem. de nazismo. Exato. Exato. Então, assim. Transgeneridade. Transgeneridade. Nossa, verdade. Transgeneridade. Com ismo é doença. Nossa. Então. É. Que eu acho que no inglês não é assim, mas. É. Mas de qualquer maneira, eles. é, Então, assim, uma outra lei que foi aprovada na Flórida é assim: uma pessoa trans adulta. Primeiro que assim, eles proibiram o tratamento hormonal para crianças em vários estados. E a gente. Porque assim, nos Estados Unidos, se você não tem 18 anos, você é criança. Então, o Uhum. termo child, né, criança em inglês, ele se aplica a crianças de 2 meses até 17 anos e 11 meses. É tudo Uhum. criança. Então, quando a gente está falando de crianças, a gente está falando de adolescentes, porque até os 12, 13 anos não existe tratamento médico. Crianças trans, né? Uhum. Então, eles proibiram o tratamento e eles criminalizaram, ou seja, se tem uma criança tomando bloqueadores de hormônios, por exemplo, uma criança de 13, 14 anos tomando bloqueador de hormônio, que é algo totalmente seguro e já é feito com. E para que essa criança possa tomar isso, ela precisa do aval de 2 ou 3 médicos. Eles criminalizaram, ou seja, se uma criança estiver tomando isso, os pais são considerados negligentes, Nossa. o médico é considerado criminoso, o médico perde a licença, os pais vão presos e a criança passa para a tutela do Estado. Isso está rolando na Flórida, no Texas, Oklahoma, no Tennessee, no Arkansas, em vários estados. Tá?
Agora, aqui na Flórida, eles aprovaram a seguinte lei que afeta adultos, que é, para você poder fazer um tratamento hormonal, você só pode fazer isso se você... Porque assim, aqui você não pode entrar na farmácia e comprar remédio livremente, né? Você tem que ter a receita e tal. E isso é muito usado pelo governo, em geral, todos os governos, a controlar a população, sabe? Uhum. Então, eles criaram essa lei que, assim, você só pode obter receita se você visitar o seu médico pessoalmente. Então, consulta online, ou coisa assim. Então, você tem que, uma vez por mês, faltar ao trabalho para ir no médico, pagar a consulta, perder todo o tempo para ir no médico, só para você poder pegar a sua receita, poder comprar. A outra coisa é que eles falam que a cada 3 meses você tem que fazer um exame de densidade óssea. Um exame caro, tipo um raio-x, é um exame caro de você fazer. Tipo, não dá pra você fazer isso a cada 3 meses. Uhum. Entendeu? Eles criaram tudo isso baseado na ideia de que, quando você toma hormônios femininos, isso diminui a sua densidade óssea e tal. Que não é bem assim, não é exatamente isso. Mas ao mesmo tempo falam que a gente é roubado nos esportes, né? A gente não pode... Exato. Então. E aí, Então, e assim, na verdade, eles não estão se preocupando com pessoas trans, se elas estão sendo bem examinadas ou não, ou bem tratadas. A gente fala, isso é uma maneira de criar um banimento, né? Uhum. Se torna tão difícil obter o remédio, o hormônio, que você acaba não conseguindo. E assim, e qual é o endgame disso? Você se muda para outro estado. Uhum. E assim, Flórida, ela é considerada um swing state, né? Tem eleição que ela vota para os republicanos, tem eleição que ela vota para os democratas. Se todas as pessoas LGBT se mudarem da Flórida, ela passa a ser um red state, ela passa a ser um estado que sempre dá votos republicanos. E se 2 ou 3 estados que são swing states fizeram isso, não tem mais presidente democrata no país. Toda eleição os presidentes republicanos vão ganhar. Pela maneira bizarra que é feita a eleição aqui. Então é só isso que eles precisam, entendeu? Eles querem, se muda lá pra Califórnia, que lá que você não tem problema, entendeu? Sim. E a Califórnia já vai votar no... Então, tipo, a Califórnia já é blue mesmo, já vai votar em democrata, se muda pra Nova York, pra Califórnia, pro estado de Washington, whatever, vai pra lá. Porque aí porque como as eleições para presidente são absolutamente desiguais, né? É só o que precisa, assim, é um hack pra você conseguir ganhar a eleição. Assim, o mais triste é que tá dando certo, eles estão ganhando, tá dando certo, eles estão conseguindo. Sim. Foda. E assim, né, lembrando que os nossos políticos brasileiros amam importar discurso estadunidense. Então, já temos aí alguns resquícios no Congresso. Então, se vocês conhecem e gostam de pessoas trans no Brasil, prestem atenção em quem vocês votam, em quem vocês apoiam, em quem vocês dão audiência também, porque isso é bastante importante, assim, né? O Brasil já é o país que mais mata pessoas trans no mundo, a gente já tem expectativa de vida de 35 anos, então não vamos piorar, né? Vamos tentar melhorar essa situação. E assim, essa é uma estratégia global. Todas essas estratégias de extrema-direita, de assustar as pessoas. Tanto que toda a questão das vacinas, né? De grande grupo contra a vacina e espalhando notícias de que a vacina não funciona, e cloroquina e coisa assim. Isso não aconteceu só no Brasil. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no México, aconteceu na Colômbia, aconteceu em um monte de lugares, porque essa é uma estratégia global, e que, sabe, que as pessoas, que esses tipos de políticos e de partidos vão adotando. E o principal problema é isso, ela é muito eficaz, assim, ela realmente funciona, a gente ainda não conseguiu achar um jeito de fazer isso ser combatido. Com certeza. Jazz, acho que nós estamos chegando no final da nossa conversa, mas primeiro, antes de tudo, quero te agradecer de estar aqui. Pra mim é uma honra estar contigo num podcast. Eu falei, né, vou editar um áudio teu pra mim. Mas, tirando a bobagem, né, eu gosto muito de ti, tá, minha amiga. E fico muito honrada de te receber aqui, poder contar a tua história. Acho que a gente não exauriu os temas, acho que eu vou te chamar outras vezes aqui.
ainda fica aí o convite prévio. Em algum momento eu vou te chamar de novo. Mas antes de tudo, eu quero te deixar aí um espaço pra te poder dar um recado final pras pessoas, também deixar teu jabá, caso alguém ainda não conheça teu trabalho. E, enfim, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Duda. Também gosto muito de você. E é muito legal, é uma honra estar aqui. Conta comigo sempre que você quiser. Me ouçam lá no JujubaCast. A gente tem episódios toda terça. Tem em todas as plataformas. Não é exclusivo do Spotify. Tem em todas as plataformas. Tem até no YouTube. E no YouTube a gente tá fazendo lives agora. É só procurar o canal JujubaCast lá. Toda terça agora a gente tem lives. Toda quinta tem episódio. E me segue nas redes sociais, @JazzRider, igual tá escrito aqui embaixo do meu nome. Me segue lá e vamos conversar por lá, vamos conversar por DM. Eu sempre respondo todo mundo. Eu faço o maior esforço para que isso aconteça. E é isso. Agradeço a chance de poder estar aqui e conversar um pouquinho. Eu que Muito legal. agradeço de tu estar aqui. E pra quem não conhece o meu trabalho, vocês podem me seguir como tá aqui embaixo, Duda Weitzman. Pra quem tá no áudio é Duda, W-E-I-Z-E-N de navio, M de mãe, A, 2 N de navio. Mas se vocês procurarem por Duda do Transhistórias, vocês acham. Um sobrenome muito fácil, né? Muito, claro, os alemães me deram essa bênção. Uhum. E minha mãe, ela tirou o Silva, então podia ser Duda da Silva. Ia ser muito mais fácil, mas não, eu sou Duda Weitzman. Mas aí ia ter 20 Dudas da Silva verdade, também. Isso tens razão. Mas então, quem tá ouvindo pelo YouTube, dá um like e se inscreve no canal. Quem tá ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas e segue a gente no Spotify e nas plataformas também variadas. E aqui na Twitch, quem puder dar um subzinho, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui e esse episódio vai pro ar em algum momento dos próximos dias. Nos VODs e no RSS Feed. Então, muito obrigado a quem tá aqui até agora. Eu deixo um beijo pra vocês e até a próxima. Beijo, tchau.